Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Então já vai dando um like e inscrevendo-se no canal, certo? Para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. Olha bem, ontem a Polícia Federal e o Ministério Público, eles fizeram uma mega operação contra o crime organizado. Aí o que acontece? Eu fiquei vendo e todos os canais deram, os canais do YouTube, todo mundo deu a matéria. Agora, tem um negócio que eu fiquei observando, até eu dei a matéria. Agora, o que acontece? Eu fiquei observando que ninguém, olha bem, ninguém falou um exemplo que a Polícia Federal tinha que cumprir 14 mandatos de prisão que foram expedidos nessa operação Carbono Oculto. Agora teve um pequeno probleminha aí, porque dos 14 mandatos de prisão, a Polícia Federal conseguiu fazer só 6. Agora, por que a Polícia Federal, nessa grande operação, só conseguiu cumprir 6 mandatos de prisão, se eram 14? Agora, por que cumpriu só 6? Porque teve vazamento. Teve vazamento na operação. Isso a polícia também tem que investigar. Se teve vazamento, olha bem, se não cumpriu os 14 mandatos de prisão, só conseguiu cumprir 6, porque o restante tem informante ou dentro da polícia, ou dentro de uma das organizações que participaram dessa operação Carbono Oculto. Porque o negócio é o seguinte: se a Polícia Federal vai fazer uma operação e aí as pessoas são avisadas, quem é que avisou? Quem é que avisou esses criminosos para eles darem no pé? Teve informação isso. Quer dizer, vazou informação. E essa ação, que inclusive no setor de combustível, que inclusive é do primeiro comando da capital, o PCC. Quer dizer que o PCC tem gente em todo lugar. Porque, olha bem, eram 14 mandatos de prisão. A polícia conseguiu fazer, não fez nem a metade, porque mais da metade deu no pé. Tem alguma coisa errada. E eu não vi nenhum jornal ontem que deu essa matéria falar a respeito. Agora, não adianta nada fazer uma mega operação
e não prender nem a metade que era para ser preso. Porque de 14 mandatos de prisão, apenas 6, nem a metade foi. E olha bem, os que foram presos. Vou dar o nome deles, que eu acho que já a maior parte da imprensa já deu, mas eu vou para confirmar, porque esses ninguém avisou. João Chaves Melchior, que era Polícia Civil, Ítalo Bellon Neto, que é empresário no setor de combustível, Rafael Bronzatti Bellon, dono de empresas financeiras Ticom Tecnologia, que é um tipo de banco digital, Zeite Banco, Gerson Lemos, Tiago Augusto de Carvalho Ramos, esse é um empresário no setor de combustível lá de Curitiba, Rafael Renault Gineste, que é sócio administrativo da F2 Role Investimentos, também do Paraná. Agora, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passo, diz que o número baixo de mandatos que foram cumpridos diz que vai fazer investigações a respeito do vazamento. E ele diz que vai apurar, porque teve vazamento aí. Agora, olha o que o delegado diz. A equipe que deu o cumprimento vai reportar isso à nossa base. Se houver indícios, como vocês sugerem, o pessoal está dizendo sobre o vazamento, nós vamos investigar. E ele diz que vai trabalhar para evitar que isso aconteça nas novas investigações. Só que tem um porém. Quase todas as ações, ou todas as ações, operações da Polícia Federal, normalmente tem vazamento e as pessoas dão no pé. Então veja bem as pessoas que tiveram informação antes da operação para dar no pé. O Mohamed Heisen, que deu no pé, conhecido como João, ou Primo, ou Jumbo, tem um monte de vulgo. E ele é apontado como o cabeça do esquema. Ele foi preso em flagrante, inclusive, em 2010 por tentativa de subornar um policial civil. Quer dizer, o policial montou isso, que ele não quis dar a quantia que eles queriam, aí deram flagrante nele. E na ocasião foram encontradas com ele munições de metralhadora .50, sabe aquelas que ficam no tripé? E o outro também que teve informações antes da ação da polícia foi Roberto Augusto Lemo da Silva. O vulgo dele é Beto Louco e é considerado como do esquema. Daniel Dias Lopes. Esse era o pessoa-chave ligada ao Mohamed Austin. Miriam Faveiro Lopes, que é esposa do Daniel e sócio da empresa ligada às fraudes. Felipe Renan Jobson,
que é empresário no setor de combustível. Renardi Ginesti, que é empresário do setor de combustível. Rodrigo Renard Ginesti, dono do varejista de roupa. Celso Leite Soares, dono da empresa que cultiva maconha no interior de São Paulo. E também tem uma usina de açúcar em São Paulo. O esquema alvo dessa operação Carbono Oculto, o objetivo era a lavagem de dinheiro do PCC, que é usado em postos de gasolina, e os valores eram, inclusive, inseridos no sistema financeiro a partir dessas empresas, tudo da Faria Lima ali. E tem outra. A parte dos mandatos de prisão que foram cumpridos foram nas instituições da Avenida Faria Lima, em São Paulo, que é o centro financeiro do país. Inclusive que aponta nessas empresas 52 bilhões de reais. Agora, tem outras pessoas que também deveriam estar presas. Que já faz esse trabalho para essas organizações há muito tempo. Inclusive, olha bem, isso eles não deram ontem. A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação contra o deputado Nicolas Ferreira e pediu, inclusive, um deputado também, no pedido que ele fez à Procuradoria-Geral da República, ele pede, inclusive, a prisão preventiva do Nicolas Ferreira. O deputado, inclusive depois dessas operações contra essas organizações todas, e prendeu. O que fez o deputado? Ele afirmou num ofício que o Nicolas Ferreira, há um tempo atrás, divulgou isso em janeiro deste ano. Divulgou um vídeo de desinformação, e isso foi proposital, sobre uma suposta taxação do PIX, que, segundo o especialista, teriam contribuído para pressionar a revogação das normas pela Receita Federal, voltada a ampliar as fiscalizações sobre essas operações financeiras criminosas. E essa mega operação dessa quinta-feira mostrou que essas redes criminosas chegaram ao setor financeiro, inclusive legal, por meio de uma plataforma digital de serviços financeiros, a tal de Fint. E tem outra, 40 fundos de investimento para ocultar os ativos. E o dinheiro obtido com esse esquema, em vez de ser depositado nos bancos tradicionais, eram colocados nesses que é tudo virtual. Isso é para dificultar o rastreio da Receita Federal. E tem outro porém, o Nicolas Ferreira
fez uma campanha muito grande a respeito disso. E essa mega operação denominada carbono oculto revelaram que brechas regulatórias no sistema financeiro permitem lavar bilhões. E tem outra, e quem fez a propaganda disso tudo? Para inclusive não ter fiscalização. Foi o Nicolas Ferreira, inclusive o deputado do PT que entrou com esse pedido para PGR, ele é da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial da Câmara. E também menciona a provocação à PGR, a notícia que o primo, olha bem, ele informou a PGR que o primo do Nicolas Ferreira, que foi preso em maio com 30 quilos de maconha no porta-mala do carro. Agora, se o cara foi preso com 30 quilos de maconha, é porque ele também participa dessas organizações criminosas. Aí o deputado Raymond, ele pediu à Procuradoria-Geral a abertura de uma investigação contra o Nicolas. Que talvez o Nicolas seja um dos participantes dessa organização criminosa. Porque, inclusive, esse que foi preso é primo do Nicolas. E o Nicolas fez a propaganda toda contra lá o governo, contra as taxações do governo, a investigação que o governo ia fazer em cima do Pix e dessas empresas, que todas elas, 40 inclusive, faz a lavagem de dinheiro para o PCC, e o Nicolas fez uma própria, inclusive a gravação que ele fez na internet foi assim, mais de 300 milhões de pessoas viram. E é engraçado que no Brasil só tem 200 milhões de habitantes, 215. Agora, se ele já fez isso lá atrás, para fazer com que a polícia não investigasse essas empresas que agem assim, criminosamente. Agora, tem que ser investigado e tem que fazer, inclusive, o que o deputado está pedindo, a prisão preventiva do Nicolas Ferreira, que ele deve ser um dos participantes, junto com o primo dele, dessa organização criminosa. Por isso que ele propagou uma campanha contra o governo que ia fazer investigações, e o governo até parou com isso, porque eles fizeram uma campanha muito grande. Agora, a Polícia Federal tem que investigar realmente isso, porque essas organizações criminosas tem gente em todo lugar. Veja bem que o diretor-geral
da Polícia Federal, o Andrei, ele diz que o número de prisão, inclusive, foi baixo pelos mandatos. Teve 14 mandatos e só 6 pessoas. Então, inclusive, teve vazamento de informações. E veja bem, o Nicolas Ferreira, que fez a campanha toda a favor dessas empresas da Faria Lima, dessas empresas financeiras, inclusive um deles, que é o Rafael Brosati, que é dono de uma dessas empresas, a Teicom Tecnológico, que é um banco digital, Zeite Bank, ele foi capturado, ele foi preso. Quer dizer, ele não tinha informante dentro da polícia, porque só os que não tinham informante dentro da polícia é que foram presos. Agora, o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, ele tem que investigar isso dentro da corporação. Porque, veja bem, 14 mandatos de prisão e prender só meia dúzia, isso aí não está bem explicado, não. Será que o Nicolas Ferreira não ficou sabendo antes disso? Porque ele é o propagador, da mentira, que era justamente para o governo não fazer as investigações nessas empresas que faziam lavagem do dinheiro para a organização criminosa. Será que ele não é um dos membros dessa organização? Agora, a polícia tem que investigar, a procuradoria tem que pedir para a Polícia Federal investigar isso. E o deputado já está pedindo a prisão preventiva do Nicolas Ferreira, porque esse pessoal é os mesmos bolsonaristas e é do PL, Partido dos Bandidos. Eu todo dia aqui falo que esse partido PL é o... Olha bem, veja quantas pessoas, quantos parlamentares que são do PL, é só entrar no Google e pesquisar quantos parlamentares do PL estão sendo investigados e presos pela polícia porque cometeram o crime. Tem um monte. Tem inclusive, uma que está presa na Itália. E tem vários que estão presos no Brasil. E vai desde vereador até senador. É isso também que a Polícia Federal tem que investigar. Porque é esse pessoal que quer dar o golpe de Estado na nossa democracia. Junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o cabeça de tudo isso. Porque o objetivo dele era dar o golpe de Estado e implantar a ditadura no Brasil para essas organizações ficar livre de investigação. Entendeu? E trabalhar tranquila, fazendo lavagem de dinheiro para essas organizações criminosas do primeiro comando da capital, o PCC. E o Bolsonaro queria implantar no Brasil a ditadura. Só que ele esqueceu que ditadura nós já tivemos. Nós já tivemos ditadura no Brasil.
Então, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, ditadura no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar golpe na nossa democracia. E veja bem, as organizações criminosas que estavam dentro do governo Bolsonaro estão agindo ainda. E a Polícia Federal não consegue prender todo mundo, porque mesmo dentro da polícia tem informante dessas organizações. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E tem outros, inscrevendo no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.